A paz do Senhor, meus queridos. Vou trazer aqui mais uma nova reflexão da palavra do Senhor. E a mensagem, o tema da mensagem de agora, nós temos a autoridade comum da igreja, a autoridade que é comum à igreja. E o texto base vai estar em Lucas 22, do versículo 24 ao 26. Vai nos dizer a seguinte coisa: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, Jesus: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós que seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha só que interessante. Entre os apóstolos estava tendo a discussão quem seria o maior, e o nosso Senhor entra com esse esclarecimento, com essa exortação. A gente entende, querido, que de tempos em tempos, os homens ainda continuam a dominar uns aos outros. E, pelo visto, não há nada que vá mudar, pelo menos no ponto de vista natural. Se tenta dominar o que se come, o que se veste, até mesmo a forma de pensar, o que se deve poder pensar. E nós vemos esse viés principalmente em governos totalitaristas. Em governos democráticos nem tanto, mas em governos totalitaristas esse desejo exacerbado pelo controle é muito notório, É uma digital, desse tipo de governo. E a gente percebe que, de certo modo, algumas formas de controle são necessárias, Lógico, se não existisse certos controles, a sociedade seria um caos, É proibido matar, não homicídio, não isso, não aquilo. Tem que ter, certos controles, certas regulamentações são necessárias para que se haja organização em um ambiente. Bom se não fosse necessário, Bom se não houvesse necessidade dessas coisas. Mas uma vez que há potencialidade dessas coisas vir acontecer no meio social, então se coloca essas leis já para poder previamente punir qualquer infração. Alguns países também, eles proíbem o nazismo, proíbem o comunismo, e tudo isso é extremamente justificável, Bom se o comunismo também fosse proibido aqui no Brasil, na minha humilde opinião, porque se esses outros países que sofreram com o comunismo, ou já viram outros países sofrendo, proíbem por ter passado pelo comunismo, ter sofrido pelo comunismo, ou por ter aprendido com o sofrimento de outras nações, eles o fazem porque nós temos um amplo aparato histórico, do quão devastador e nocivos são essas políticas, E na igreja não é tão diferente o desejo pelo domínio, pelo controle, Um caso bem interessante foi com um grande pastor chamado Watchman Nee. Ele, na igreja dele, ele percebeu que os líderes, eles não davam a Santa Ceia para a membresia, somente a liderança que participava da Santa Ceia. E a membresia só ficava chupando o dedo. E até que quando ele percebeu isso, caiu em si, ele foi chegar e conversar com seus líderes, com seus pastores, e mostrar o equívoco, que eles estavam errados e tudo mais. Mas eles se mostraram irredutíveis, como é de se esperar. Que é muito raro, muito difícil ver ali um pastor assumir, admitir que estava errado e precisava de correção. E abrindo parêntese para essa questão, a palavra de Deus vai dizer em Provérbios que a altivez de espírito precede a queda e a soberba a ruína. O pastor Silas Malafaia, ele comenta de um caso de um homem que ele era um grande pastor televisionado de televisão, E ele caiu. Você acha que ele caiu como? Com adultério, prostituição, alguma forma de prostituição, com assassinato? Não. A queda dele foi a soberba. E ele mesmo, e o pastor Silas, nesse culto, ele fala isso porque esse pastor tornou público isso.
E como foi que é a queda dele? Ele foi pregar no estádio, estava tudo lotado, né? No estádio estava lotado, e do lado de fora também estava lotado. E tinha um telão do lado de fora para poder ouvi-lo pregar. Ele perguntou, e aí, como é que tá as coisas aí? Aí os pessoal disseram isso, pastor, todo mundo aqui querendo me ouvir, escutar, todo mundo lotado aqui, tá lotado lá fora. E aí ele disse assim, então pensei comigo, Deus precisa de mim. Oh, rapaz. Ele disse que ele caiu ali, a queda dele foi ali, soberba, né? E o programa dele se perdeu. Mas, enfim, querido, nenhum líder, quer seja pastor, bispo, apóstolo, quer seja qualquer nomenclatura que se dá, papa, não importa, né? Nenhum líder tem a autoridade de restringir a igreja a participar daquilo que é comum a ela própria. Nenhum líder, pastor, bispo, papa, ou seja lá o que, padre, não importa. Não tem autoridade. Não tem, né? E não importa quantos anéis de teologia tem, ou quantas credenciais de doutorado, PhD, enfim. Isso não valida nenhuma doutrina contrária à palavra de Deus. Doutrinas que vão além do que está escrito, como vai dizer 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Né? A doutrina tem que estar dentro do quadradinho da palavra do Senhor, né? Dentro da cerquinha, né? Das fronteiras bíblicas, não pode ser ultrapassada. Se nós dizemos que a igreja, né, é do Senhor, então por que a gente não deixa o Senhor governar segundo a sua palavra? É só você pegar coisas claras e nivelar as claras, nivelar as obscuras com base nas claras. E assim vai se consolidar de forma muito mais saudável, uma doutrina. Aquilo que é comum à igreja, ela mesma tem liberdade e autoridade de utilizar, e para não ficarmos apenas em conjecturas ou falando de forma genérica sobre a questão de autoridade e tudo mais, vou trazer aqui alguma aplicação, né, de exemplos claros para poder se tornar mais objetivo, né, a nossa abordagem, para que a pessoa que está ouvindo, para que você que esteja ouvindo, não fique se questionando o que ele está falando, que autoridade é essa, né? A autoridade que eu me refiro é de pregar a palavra de Deus. Vou usar um exemplo, de pregar a palavra de Deus. A quem pertence a autoridade e a liberdade de se pregar a palavra de Deus? Está limitado apenas ao anjo da igreja pregar a palavra? A membresia tem liberdade de pregar Jesus e tudo aquilo que diz respeito à fé cristã? Como é que é isso? Quem é que vai dizer que a igreja não tem liberdade de ministrar sobre Jesus? Se Jesus morreu pela igreja. Um governo totalitarista, alguém de viés totalitarista, de repente tenha uma igreja assim, um ministro assim, ele vai querer limitar. Porque o que uma pessoa de cunho totalitarista vai querer controle, e o controle total. E fazendo isso, ele invalida a palavra de Deus, ele esvazia a palavra de Deus, com tradições humanas que eles vão criando e tentando trazer cunho de espiritualidade, aquilo dali. E um exemplo que eu posso trazer aqui, 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Veja só, paciência, não é com toda impaciência. Exorte com toda paciência e doutrina. Eu sei que, embora possa ser, em alguns casos, difícil ter paciência, mas se alguém estivesse lhe doutrinando, com certeza também seria difícil. E é difícil para todo mundo. E o Senhor não está perguntando, se mostrar difícil, não pregue com paciência. Ele não diz isso. Ele não quer saber se está difícil ou não. Pregue com paciência. E a sã doutrina, E aqui alguém pode dizer, não, mas Hélio Júnior, isso daí é para Timóteo. Timóteo era pastor. Então,
a pregação realmente ali somente é para pastor, né? Já que Timóteo era pastor e é uma carta ali que a gente chama carta pastoral. Então, se esse for o caso, nós vamos criar a membresia, vai existir dois Novo Testamento. Um Novo Testamento sem Timóteo e Tito para a membresia e um Testamento com Timóteo e Tito para a liderança, né? Porque se o que é dito para Timóteo não se aplica à membresia comum, a membresia comum não pode colocar em exercício, então para que ele vai ter isso na Bíblia? Né? Não faz nenhum sentido. Só que a gente sabe que isso seria heresia, né? E como graças a Deus não é o caso, a pregação da palavra de Deus é uma atribuição dada por Deus à sua santa igreja. Pastores, padres, papas, não importa, não podem proibir nenhum cristão de pregar a palavra de Deus. Porém, o controle sobre a pregação é justificado dentro da igreja. E aí entra, por exemplo, um pastor pode justamente olhar assim para um crente e dizer, rapaz, esse daí, ou essa irmã está madura o suficiente para poder ministrar uma palavra, porque eu sei que eles não vão pregar ali sobre calvinismo, no caso um pastor que está ali numa igreja pentecostal e vice-versa. Um pastor que é calvinista vai botar um pastor pentecostal, né? Um irmão ali que está congregando ali, que possa ter viés ali pentecostal, não vai, tá entendendo? Já houve casos, inclusive, abre-se parêntese aqui, já houve casos que houve irmãos em igrejas presbiterianas que totalmente cessacionistas que foram batizados no Espírito Santo no meio do culto. O que aconteceu com esses irmãos? Foram expulsos. Por quê? Porque aquilo que o Espírito de Deus fez ali na vida daquele rapaz não está de acordo com as normas da igreja, da tradição da igreja. Embora seja algo extremamente gritante ali o testemunho, mas às vezes as pessoas se permitem ter uma mente carbonizada pela doutrina humana. Prefere furar os olhos, furar os ouvidos, do que entender que ali foi uma ação espiritual, né, da parte de Deus. Porque a mente está tão inculcada nessa visão, nessa cosmovisão, que não consegue enxergar de outra forma. É que nem um debate que eu estava vendo de um evolucionista querendo amarrar, parece que era 66 milhões de anos, sobre uma evidência. E abriu-se a conjectura da possibilidade daquelas evidências não ter tanto tempo assim. E aquela pessoa ficou horrorizada, né? Dizendo que tentou até dar como a gente fala aqui no cearês, dar um migué, de que, beleza, nós vamos ver as evidências, mas não vamos mexer nos 66 milhões, porque a gente sabe que está cristalizado e é assim, pronto e acabou. Que cientista é esse? Que pessoa de ciência é esse? Isso é um dogma, na verdade, né? Mas está mais para uma visão dogmática, que não pode questionar. Dogma é assim. Mas deixando aqui, voltando aqui para nós, então, o que pertence à igreja, né, o que é comum à igreja, a autoridade que é comum à igreja, que seja dada a ela, não tirada, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê à igreja o que é da igreja e aos homens o que é dos homens. É extremamente justificável um pastor que escala, que vai escalar alguém, que bota alguém, tá entendendo? Dentro da igreja, mas fora da igreja, né? No sentido, quando eu digo fora da igreja, eu falo no sentido sozinho, a pessoa só, né? A pessoa só tem total autonomia para poder pregar a palavra, ministrar, né? Porque se não fosse assim, como é que o cristianismo seria difundido? Se não fosse assim, para o cristianismo chegar até nós, teria levado muito mais tempo. Tem um caso em Atos dos Apóstolos que Pedro, não sei se é Pedro ou é Paulo, diz para aqueles irmãos pregarem somente numa região, em determinada região, mas a Bíblia diz, e eles cheios do Espírito Santo foram para outra região, foram pregar em outra região. E aí, foram rebeldes? Eles cheios do Espírito Santo foram pregar em outra região, quando a ordem que eles receberam não era essa.
né? A ordem que eles receberam é ficar ali dentro. Ali. Só que não era a vontade de Deus. Não era o que Deus queria. E aí a gente tem que ter a humildade e a maturidade de reconhecer isso. Né? Porque senão a gente vai acabar ficando com raiva, se estressando e desabafando no púlpito. Desabafando na igreja. Usando o púlpito para desabafar. Coisa que só bastava vencer o orgulho e acabar rápido. Então, não permita, como vai dizer o rei, não sei se é o rei Davi, mas o salmista vai dizer, que a soberba não se assenhoreie de mim. O princípio da queda é a soberba e a altivez do espírito precede a ruína, né? Ou vice-versa, mas é esse sentido o texto. Né? Não se engane, querido. Corações orgulhosos e soberbos, a Bíblia diz que Deus resiste, e aos humildes Deus dá graça, Deus dá palavra, Deus dá revelação. Deus traz coisas. Né? Não é assim? Aos sábios e entendidos, né? Os sábios e entendidos, Deus oculta todas essas coisas, Deus esconde todas essas coisas. Mas quem é humilde, dá honra a quem merece honra, né? E não se preocupa com isso, é de completamente o coração desprendido dessas coisas, aí Deus dá graça, Deus dá palavra, dá revelação, dá diversas coisas. É maravilhoso. Por isso fica essa palavra. Né? O que é comum à igreja, ninguém pode restringir a autoridade. Né? E o que é mais interessante, que o Espírito Santo está me falando agora, é que a verdade, está me lembrando uma ilustração, a verdade é que nem a luz do sol. O sol, ele pode derreter a cera, mas também pode endurecer o barro. Eu pergunto para você, como é a sua reação diante da verdade? Você se derrete, se quebranta e recebe? Ou você endurece seu coração para o dia do juízo? Cuidado. Tenha sabedoria, seja inteligente. Né? Seja inteligente. Tenha sabedoria. E não subestime a palavra. Não subestime quando o Senhor leva mensagens para nós. Porque o Senhor tem preocupação e nos ama. Né? Não é para nos envergonhar ou querer nos expor. Não é isso. É porque Deus se preocupa espiritualmente com a sua noiva. E Ele quer receber uma noiva saudável. Quer receber uma noiva forte, feliz, alegre. E não uma noiva que está sendo tratada, subjugada, escorrachada, tratando como fosse uma cachorra. Nada disso. Né? O crescimento da igreja depende da liberdade que se dá ao Espírito Santo. Né? Ah, irmão, Deus é soberano, Deus pode fazer todas. Pode, mas o que adianta? Deus chama e a pessoa foge que nem Jonas. Tem que se dar liberdade. Né? Aí vem luta e tribulação. E aí vai culpar as outras pessoas, como não consegue culpar a si mesmo. Se houve algum tipo de proibição, realmente houve ali na igreja algum tipo de proibição, deve ser investigado com mais detalhes se o altar foi comprometido pelo fermento do fanatismo ideológico de hoje em dia ou se é de fato ali algo justificável. Se houver, que se apresente tal justificativa. Né? Mas não é minha boca justificativa, é algo que realmente valide isso. Não é porque a pessoa bateu o martelo e decretou e quer que seja assim. Né? Fique com a palavra de Deus, siga a palavra. Porque no final das contas a palavra de Deus diz que aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. E a vontade de Deus nós conhecemos na sua palavra. A paz do Senhor.